Hoje vamos explorar em detalhe o Amazfit Active 2, um smartwatch que combina funções premium com um valor mais acessível. A ideia será partilhar quais é que são as características principais, dizer-te aquilo que eu gostei mais, o que pode ser melhorado, dizer-te também a minha experiência de utilização depois de várias horas e também uma boa dezena de quilómetros e, claro, partilhar a minha conclusão. Em primeiro lugar, tem um bom display AMOLED de 1.32 polegadas com uma resolução de 466 por 466, é super leve, pesa aproximadamente 30 gramas, quase que nem o sentes e é à prova d'água. A nível de navegação, tens três formas de fazer. Em primeiro lugar é o touchscreen, que simplesmente deves passar o dedo para selecionares aquilo que pretendes, e tem dois botões. Estas são as formas que tens para utilizar este relógio GPS. É bastante confortável, tem um design sofisticado e vai assentar perfeitamente no modo esportivo ou então se vestires algo um pouco mais formal. A nível de sensores, acho que aqui vamos perceber que ele é bastante completo. Para além de, claro, os clássicos como a frequência cardíaca, tem o acelerómetro, o sensor de temperatura, luz ambiente, geomagnético, o giroscópio e, atenção, surpreende pelo facto de ter altímetro barométrico. A nível de conectividade tem Bluetooth 5.2, também é compatível com bandas para monitorização dos batimentos cardíacos e chama a atenção para o facto de ele ter speaker e também microfone. Em relação à autonomia, ele vai aguentar de 5 a 10 dias aproximadamente, e estou a colocar esta distância, pois vai sempre variar da quantidade de exercício que fazes, das leituras que estás a fazer no modo de saúde, e isso vai ter sempre um impacto. Se tiveres o GPS sempre ligado, ele aguenta aproximadamente cerca de 20 horas, ou seja, este será o tempo máximo que podes fazer um exercício. Vamos agora falar da saúde, e o Active 2 faz a monitorização do status fitness, usa uma ferramenta chamada BioTracker que combina toda a informação na app. E neste caso eu estou a falar da leitura dos batimentos cardíacos em tempo real, mas também o nível de stress. Todas estas informações ele está a recolher 24 horas por dia, que te permite depois observar em detalhe na aplicação. O sensor de batimentos cardíacos, combinado com um algoritmo criado para fazer o registro do sono, vai-te permitir não só dizer quanto tempo passas a dormir, mas também a qualidade do sono. Uma das funcionalidades que eu acho bastante interessante é apenas alguns segundos consegues fazer uma leitura de vários sensores que permite dar um nível de status fitness. Na verdade, é interessante obteres este dado, pois podes ir ao longo do tempo, ir consultando a tua evolução, podes ainda analisar o impacto que o exercício que tens feito está a fazer no teu corpo. Permite criar alguns alertas em tempo real que estão relacionados com a frequência cardíaca, mas também com o nível de oxigênio no sangue. E agora vamos passar por uma das partes que mais gosto, que é o exercício. Neste caso, como deves imaginar, a corrida foi aquela modalidade que eu introduzi, que pude testar um pouco mais neste relógio GPS. Para além desta, tens mais de 160 modalidades, ou seja, vais garantir que seja qual for o exercício que estejas a fazer, ele vai fazer sempre o registro. De todas estas modalidades, 25 delas, ele faz o registro automaticamente, ou seja, nem sequer precisas de iniciar, ele no final apenas te questiona se o tempo que estiveste em movimento esteve relacionado com uma determinada modalidade. Para além disso, se o levares ao ginásio, ele faz não só a contagem das repetições, mas também das séries que estás a fazer. Ele tem um modo Aerox que combina corrida com exercícios funcionais e neste caso tens a variedade de modos de treino, tens também a detecção automática dos exercícios neste caso e a monitorização detalhada das métricas de desempenho. Já no modo corrida está preparado para fazer o planeamento, o treino e depois a análise, onde já tens alguns treinos previamente parametrizados que podes iniciar, como nomeadamente fazeres umas séries, caso faça sentido, ou então de colocares um exercício mais funcional, que também existe essa possibilidade. Para além disso, no momento em que inicias o modo corrida, tens várias páginas de dados onde podes parametrizar e fazes aqui uma interpretação da informação, nomeadamente durante o treino da distância, da frequência cardíaca, o ritmo médio, também a distância, a cadência e a média de calorias. Para além disso, tens informação, claro, dos batimentos cardíacos que passam depois para a aplicação, assim como o resumo de toda a informação que fizeste e também o mapa da zona onde correste. E agora vamos falar sobre a precisão. E aqui eu pude verificar com dois equipamentos diferentes. Neste caso, o 965 da Garmin e também o GT5 Pro da Huawei. O primeiro ponto que eu verifiquei esteve relacionado com o facto do registro do sono, onde os valores apresentam dados muito semelhantes, contudo eu gosto de indicar aqui que estamos a falar de um pulso diferente e pode sempre variar. Neste caso, ainda assim, os dados
apresentam números muito aproximados. Depois, em relação ao GPS, neste caso o sistema de navegação utilizado, em que os pontos foram traçados de uma forma muito precisa também. Aliás, dos três que eu estou a indicar, este foi aquele que bateu mais certo. Normalmente quando estou a passar de uma determinada zona onde também existem alguns viadutos, ele continua a fazer o registro, não perde sinal e também toda a zona, toda a rota traçada, ele acabou por cumprir. E por fim, a questão dos batimentos cardíacos, onde eu pudesse indicar, nenhum deles é 100% preciso. Isto porquê? Porque fazer uma leitura no pulso envolve sempre aqui alguns fatores que nós não controlamos. A banda é sempre a melhor forma de obter os dados. Ainda assim, tendo em conta uma leitura no pulso e comparando com o equipamento no mesmo registro, ele acabou por cumprir aqui a mesma função. De salientar o facto de ele ser compatível com bandas, e isso é um ponto muito relevante, principalmente para quem está a apostar um pouco mais na performance. Depois o modo de lifestyle, e aqui sem dúvida que o facto de ele fazer uma ligação com a aplicação, com o smartphone, onde recebes as notificações, mas teres a possibilidade de verificares as mensagens, mas também de receber e efetuar chamadas, é algo que é difícil conseguirmos obter num equipamento que está um pouco mais focado na performance, o que faz ter aqui um equilíbrio interessante entre, para quem procura o rendimento, mas também não quer descurar o campo do lifestyle neste caso. Importante também salientar que permite pagamentos sem fios, isto deve ser verificado para cada país, neste caso em particular, mas também para cada instituição que pode ter aqui alguma compatibilidade ou não com o equipamento, é um caso que deves depois verificar à parte. Vamos então verificar quais é que foram os pontos positivos. E o primeiro, a fluidez do sistema, que neste caso é um sistema operativo próprio e funciona muito bem, não há cá arrasto, não há nada, funciona mesmo na perfeição e eu gosto dessa rapidez no momento em que eu estou a navegar. Depois a combinação de funcionalidades, sem dúvida, ter este modo lifestyle com o atender, fazer chamadas, também este modo mais focado na performance e ainda o toque da saúde, acho que está muito bem combinado. O preço, obviamente que isto vai sempre depender do que é que estamos dispostos a dar por um equipamento destes, mas ainda assim este valor parece-me algo mais aceitável comparativamente com o que existe no mercado. E também o facto de ter este bom triângulo, no meu ponto de vista, que é o combinar os dados necessários sobre a saúde, ter também o campo do exercício, de selecionar várias modalidades e depois uma boa ligação com o smartwatch a nível de conectividade para termos toda a informação que precisamos, tudo isto aliado a uma boa precisão. Pontos a melhorar. A primeira está relacionada com o facto destes botões para navegação, que neste caso servem mais para selecionar e a forma de navegar é simplesmente com o touchscreen. Eu gostava que tivesse uma coroa rotativa, neste caso que me permitisse selecionar quando tenho as mãos suadas, que não é assim tão simples de navegar naquele momento, ter essa opção. Fica apenas esta nota e atenção, pode ser algo pessoal. Depois, a questão da incompatibilidade com aplicações terceiras. Para quem recebe as informações de um treinador como o Training Peaks, que é uma aplicação que permite essa opção, não ter essa compatibilidade é um ponto que realmente tenho de mencionar aqui. E depois a questão da autonomia, que não é má, mas também não é excelente. 5 a 10 dias, ok, se estivermos a pensar em alguns equipamentos muito focados em lifestyle, que eu não vou dizer o nome agora, que têm muito menos autonomia, é verdade que esta aqui é muito superior. Só que marcas como a Amazfit e outras similares já nos habituaram a uma boa autonomia, portanto seria interessante expandir um pouco mais, ou pelo menos trabalhar essa eficiência. Contudo, esta não é um ponto negativo, é apenas quase aqui uma opinião minha. Como é que foi a minha experiência de utilização? Embora seja pequeno, vou dizer, pelo menos no meu pulso eu sinto que é um equipamento pequeno, gosto da forma como ele dispõe os dados e que não tenho dificuldade a ver quando estou a fazer exercício. Portanto, o que eu te posso dizer é, durante o dia, utilizo na perfeição as notificações, todos os dados que preciso. Durante o exercício, faz aquilo que promete e tem os dados necessários, eu diria até mais que básicos, para fazermos, seja qual for a modalidade que estamos a dedicar o nosso tempo. E agora, a minha conclusão. Vamos lá pensar no seguinte, diz-me qual é que é o equipamento que tem este conjunto de informações sobre a saúde, faz o registro todo necessário sobre o nosso sono, também batimentos cardíacos em combinação com o stress, com o nível de respiração, portanto todos esses campos depois partilhados na aplicação, faz o registro de 160 modalidades, tendo em conta que algumas delas até ativa de forma automática, e tem também a funcionalidade e a possibilidade de atender, fazer chamadas,
Portanto, tudo isto por um valor inferior a 100 euros, eu acho que está aqui bem combinado. É difícil também depois criticar um equipamento que acaba por ter este valor. É interessante ter o cuidado de ser compatível com algumas bandas, pois assim, para quem está um pouco mais focado na performance, ter uma banda e ter uma maior precisão de batimentos cardíacos também é um detalhe interessante, o que deixa-o aqui numa posição favorável para quem não quer investir muito e quer ter um equipamento de qualidade. Torna-se assim uma opção, eu diria, a um valor mais aceitável e que podemos enquadrar aqui na nossa lista. Acho que pode fazer sentido para alguns atletas. Ficaste aqui com a minha opinião. Se quiseres continuar a acompanhar tudo aquilo que eu vou lançando no canal, não te esqueças de subscrever. Todas as semanas novos vídeos. E também no Instagram, de uma forma mais diária, para saberes aquilo que estou a fazer. E no Strava, já agora se quiseres ver os meus treinos. Um grande abraço e encontro-te para o próximo vídeo.